A Assembleia Legislativa aprovou hoje, em segunda votação, o projeto de lei do governo que extingue duas delegacias, uma de combate à corrupção e outra de combate à pirataria. De acordo com o projeto, as funções dessas duas delegacias vão ficar a cargo de um departamento de polícia. A sessão começou perto das 10h30 da manhã. 4 deputados foram à tribuna falar sobre assuntos diversos. Logo depois, o presidente da Assembleia, Heriberto Medeiros, leu a ordem do dia. Em instantes, estava aprovado o projeto de lei que cria o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, extinguindo as delegacias de crimes contra a propriedade imaterial e de crimes contra a administração pública. 6 deputados votaram contra: Socorro Pimentel, do PTB, Priscila Krause, do DEM, Antônio Moraes, do PP, Bispo Césio Silva, do PRB, André Ferreira, do PSC e Augusto César, do PTB. Resultado desta segunda votação, 30 votos a 6. Nas galerias, protesto. É uma vergonha. Pessoas ligadas a movimentos que atuam na formação política de jovens reclamaram da aprovação do projeto. A posição da Assembleia Legislativa é exatamente contrária ao que a população tanto reivindicou, que é a continuação da existência da DECASP. A gente vê isso como um total retrocesso do combate à corrupção no estado de Pernambuco, né? A deputada Priscila Krause foi uma das que se posicionaram contra o projeto de lei nas duas votações. Nos posicionamos através daquilo que nos compete, o voto. Votamos contrários. Na votação de ontem tivemos 4 votos contrários ao projeto. Na votação de hoje tivemos 6 votos contrários a projetos, deputados inclusive que não estavam aqui presentes e que hoje se posicionaram. À tarde, depois de a Assembleia Legislativa aprovar o projeto de lei do governo que extingue as duas delegacias, o secretário executivo de Defesa Social falou sobre a criação do novo Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Humberto Freire disse, entre outras coisas, que essa mudança vai melhorar a estrutura e reforçar o trabalho da Polícia Civil de combate à corrupção. Secretário, por que o projeto de lei foi encaminhado em caráter de urgência para a Assembleia Legislativa? Porque efetivamente nós temos pressa para que essa estrutura nova esteja em pleno funcionamento. Nós precisamos, após aprovada e sancionada essa lei, estruturar esse novo departamento e as delegacias criadas para que já a partir de janeiro de 2019 estejam a pleno vapor e trabalhando já de forma integrada com essas outras que comporão o DRACO. Para onde vão os inquéritos da atual Delegacia de Combate aos Crimes contra a Administração e Serviços Públicos? Veja, uma vez ela extinta e as atribuições absorvidas pelas delegacias, a primeira e a segunda DPRCO, esses inquéritos são redistribuídos e correrão nessas unidades especializadas, decidindo-se de acordo de onde ocorreram os crimes e a atribuição dessas duas novas unidades. Atualmente, essa delegacia tem inquéritos abertos investigando servidores públicos, prefeituras que têm ligação partidária com o atual governo de Pernambuco, né, que foi reeleito. Esse era o momento mesmo de fazer essa mudança? Essas investigações em curso, elas não olham qual é o partido, qual é a ligação dessas pessoas. Nós não investigamos pessoas, nós investigamos fatos criminosos. E assim prosseguirá com essas duas novas unidades. Identificando indícios de crime, nós vamos investigar, chegar aos culpados e levá-los ao sistema de justiça como obriga, e é nossa missão institucional. Como os pernambucanos podem ficar tranquilos de que o combate à corrupção vai ser reforçado e não extinto? O âmago desse próprio projeto, ele já diz muito isso. Nós estamos duplicando a capacidade investigativa, pois uma delegacia hoje tem a responsabilidade de investigar esse tipo de criminalidade em todo o estado e agora nós teremos 2 unidades especializadas e ainda departamentalizadas dentro do DRACO, onde outras unidades, como a Delegacia de Combate ao Crime contra a Ordem Tributária, Delegacia de Crime Cibernético, a Delegacia a Polinter, que conversa com outras delegacias de outros estados, e o GOI estarão. Então, todas essas delegacias, elas precisam efetivamente conversar, trabalhar de forma integrada e, dentro de um mesmo departamento,
isso é otimizado. Por isso que nós temos certeza e asseveramos que o combate à corrupção será melhorado, será otimizado já nesse primeiro momento. E num segundo momento, como é o projeto completo do DRACO, com a abertura de mais 6 novas unidades ao longo dos próximos anos, nós teremos ao fim desse processo 8 delegacias especializadas de combate ao crime organizado e com essa atribuição de investigar desvio de recursos e corrupção. Isso acontece em outras secretarias de segurança, em outras polícias civis e na própria Polícia Federal, de onde eu sou oriundo, sou delegado de Polícia Federal. Lá na Polícia Federal também aconteceu esse movimento, foi especializado um departamento para o combate à corrupção e esse crime de desvio de recursos. Sobre o pedido do Ministério Público de requerer os inquéritos de uma operação específica, que é relativa à Casa de Farinha, do município de Pojuca, né? O Ministério Público pediu à Justiça, a Justiça determinou então o recolhimento desses inquéritos que estavam na DECASP para o GAECO. Como o senhor vê essa decisão? Veja, o trâmite desses procedimentos entre delegacia, Ministério Público, Justiça, isso é comum. A delegacia, por vezes, representa por uma medida cautelar que precisa da oitiva ou da manifestação do Ministério Público e para lá vai o procedimento, vai para a Justiça para a decisão. Então, houve uma solicitação do Ministério Público para que alguns materiais fossem deslocados para uma unidade do Ministério Público e essa decisão foi deferida pela Justiça e foi dado cumprimento, como nós temos que fazê-lo. E, obviamente, que esse material, ele, após analisado pelo Ministério Público, possivelmente retornará para a Polícia Civil, para perícias, para as análises, para instruir adequadamente os inquéritos que estão em tramitação, para que nós possamos cumprir o nosso mistério, o mistério da investigação da Polícia Civil, que é comprovar crimes e levar os infratores ao sistema de justiça para que respondam por seus delitos. O secretário executivo Humberto Freire disse ainda que o Departamento de Repressão ao Crime Organizado vai funcionar na Avenida Liberdade, em Tegipió, na zona oeste do Recife.